Olá, antes de começar eu queria te avisar que esse episódio especificamente contém trechos narrados fictícios que têm gatilhos de violência, sejam elas físicas, psicológicas ou sexuais. Então, se esse tipo de conteúdo te sensibiliza, eu recomendo que você encontre o melhor momento para ouvi-lo. Ainda assim, se você quiser ouvir, eu aviso que esses trechos estão entre 6 e 22 minutos e meio. Se você quiser pular também, para não ser afetado por isso, fica à vontade. É uma parte da história que eu deixei aqui, é uma história fictícia, mas como eu falei, contém gatilhos. Essa semana eu tive a grata oportunidade de ser entrevistado pelo podcast Tabloide Negro. Em certa altura da conversa, uma pergunta muito acertada me foi feita. Algo que pode parecer simples, mas também traz consigo diversas construções necessárias. Toda a complexidade desse questionamento possui uma simples resposta. E a pergunta foi a seguinte: Diego, para você, qual é a diferença entre ter um filho e ser pai? Essa resposta é fácil e complexa ao mesmo tempo, e a gente vai expandir ela nesse episódio de hoje. Para mim, a diferença entre ser pai e ter um filho é criar. A composição desse episódio continua com o que eu levantei nos episódios 3, 23 e 24 aqui do Parenta, falando sobre o tema paternidade. Para isso eu pretendo trazer mais alguns tijolos. Como aqui no Parentalidade Preta eu acredito e entendo o motivo pelos quais os homens escolhem não paternar, eu me proponho muitas vezes a mergulhar nessa pesquisa. Por falar em pesquisa, eu iniciei a composição dessa introdução com uma breve pesquisa no Google, onde eu digitei, abre aspas, dados sobre paternidade no Brasil, fecha aspas, e eu vou ler aqui os 10 primeiros resultados, mas eu vou registrar aqui no começo desse episódio que eu odeio ter razão. Inicialmente, o resultado que definiu a resposta por ter sido o primeiro foi o seguinte, abre aspas, no ano de 2021, segundo dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil, CRC, 167.285 crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. E no mesmo ano, no Maranhão, 10.112 não tiveram o nome do pai no registro. Essa informação é do portal da Universidade Federal do Maranhão. E aqui vão os próximos 10 resultados obtidos nessa pesquisa. O primeiro é, abre aspas, o Brasil registrou mais de 172 mil crianças sem o nome dos pais em 2023. O segundo, o Brasil registrou mais de 100 mil crianças sem o nome do pai só neste ano, quase 500 por dia. O terceiro, onde estão os pais no Brasil? O abandono paterno machuca milhares de crianças e mães solo. O quarto, paternidade responsável. 2 pontos. Mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A quinta resposta foi a seguinte: a cultura do abandono paterno no Brasil. 2 pontos. Abre aspas. Os pais de rede social. Fecha aspas. A sexta resposta foi: abandono paterno é uma regra no Brasil. A sétima foi: abandono afetivo. 2 pontos. 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. A oitava foi: cresce o número de crianças sem pai. Situação gera pobreza, evasão escolar e crimes. A nona: a cultura do abandono paternal no Brasil. 2 pontos. Centro-Oeste é a terceira região com 6,5% de crianças sem o registro de pai. E a décima, não a última, por dia, quase 500 crianças são registradas sem nome. Todas essas manchetes são de sites bem ranqueados no Google. São de afirmações mentirosas? Não, de jeito nenhum. Mas eu quero te propor um exercício. Imagina que você acabou de descobrir que vai ter um filho e foi logo no Google iniciar uma pesquisa propositiva sobre a paternidade, que por um momento você decidiu pesquisar informações concretas que trouxessem alguma seriedade sobre o tema e nesse momento você digitasse, abre aspas, dados sobre paternidade no Brasil, fecha aspas. O que você acha que seria convencido ou convencida nesse instante? Mas para responder essa pergunta, ou melhor, entender um contexto desse questionamento, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. A gente vai voltar para Vale Verde, que é uma cidade fictícia que eu criei aqui para o universo Parentalidade Preta, o Parentaverso, situada na turbulenta década de 1880, logo após a abolição da escravização no Brasil, onde as tensões raciais e sociais ainda fervilhavam entre ex-escravizados e os antigos senhores de terra. Em um tempo remoto, quando o Brasil ainda era uma colônia distante e selvagem, existia um pedaço de terra conhecido pela sua serenidade e fertilidade. Esse lugar, que viria a ser chamado de Vale Verde, era um vale escondido entre montanhas cobertas por densas florestas.
No entanto, a tranquilidade daquele vale estava prestes a ser quebrada para sempre. O ano era 1570 e a névoa da manhã se espalhava pelo vale como um véu de luto. Um navio negreiro chegava à costa, trazendo consigo o primeiro grupo de africanos capturados e arrancados de suas terras natais. Aqueles que sobreviveram à travessia transatlântica foram forçados a descer do navio, acorrentados e desorientados. Seus olhos revelavam uma mistura de medo e tristeza. Conduzidos como gado, eles marchavam pelo caminho que os levaria ao interior do país. Cada passo parecia uma eternidade. O ar úmido e denso do vale, antes acolhedor, agora os envolvia em um manto sufocante. Os gritos abafados e os sons das correntes arrastando no chão ecoavam pela floresta, como um lamento que se misturava ao canto dos pássaros e o sussurro das árvores. Entre os capturados estava Amira, uma jovem que havia sido separada da sua família na costa africana. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora refletem a dor de uma alma despedaçada. Ela era uma filha da terra, conectada às suas raízes e tradições, e sentia o peso esmagador de ser arrancada de tudo que conhecia. Quando o grupo finalmente chegou ao vale, os raptores apontaram para as terras vastas e férteis, como se mostrassem um tesouro. Mas para Mira e seus companheiros, aquele lugar era uma prisão, um campo de batalha silencioso onde teriam de lutar pela sobrevivência e pela dignidade. Os dias em Vale Verde tornaram-se uma rotina cruel. Sob o sol impiedoso, os africanos eram forçados a trabalhar nas plantações, arrancando da terra a sua riqueza, enquanto suas próprias vidas eram destruídas. As noites traziam pouco alívio. O frio e a escuridão só intensificavam a solidão e a dor. A cada entardecer, Amira se recolhia à sombra das árvores, sussurrando antigas orações para as estrelas que pareciam tão distantes quanto a sua casa. Com o tempo, a terra começou a absorver o sofrimento daqueles que nela trabalhavam. O solo, que antes parecia prometer a vida, agora estava manchado pelas lágrimas e pelo sangue dos escravizados. As colheitas floresciam, mas o vale carregava em seu seio a tristeza profunda, como se a própria natureza lamentasse o destino dos que ali foram trazidos contra sua vontade. Amira, ainda que quebrada, não se rendeu à desesperança. Ela começou a se comunicar com os outros, compartilhando histórias da sua terra natal, canções que seus antepassados cantavam e orações que alimentavam a alma. Eles começaram a se unir em segredo, encontrando força nos outros e na lembrança de quem eram antes da escravização. Na escuridão do vale, uma chama fraca, mas persistente, começou a arder em seus corações. Anos se passaram e a jovem Amira tornou-se uma mulher marcada pelo tempo e pelas cicatrizes da opressão. Ela não sabia se algum dia veria novamente a sua terra natal, mas em seu coração carregava a essência da sua identidade. Vale Verde, aquele lugar que testemunhou o início de um ciclo de dor e existência, seria para sempre uma terra de contradições, onde a beleza da natureza contrastava com a feiura da escravização e onde a esperança e a melancolia caminhavam lado a lado. Vale Verde, com suas montanhas silenciosas e florestas sombrias, guardaria para sempre o eco dos primeiros passos daqueles que foram trazidos à força. E o sussurro da terra, que antes cantava promessas de prosperidade, agora contava histórias de resistência, de memória e de um povo que, mesmo em cativeiro, se recusava a ser esquecido. Nas profundezas de uma floresta tropical, onde o som dos pássaros era interrompido apenas pelo ruído distante das águas correndo nos rios, um homem caminhava cambaleante, mal sustentado pelas próprias pernas fracas. Seu nome era Kofi, e ele era um dos muitos que foram arrancados da sua terra natal, na África Ocidental, e trazidos à força para o Brasil como uma mercadoria sem valor, além da sua força de trabalho. Em seus olhos, o brilho da esperança havia desaparecido, substituído por um vazio assombrado pelas lembranças dos horrores que testemunhara. Durante a travessia, ele viu homens, mulheres e crianças que sucumbiram à fome, doenças e o desespero. A cada manhã, o mar recebia aqueles que não sobreviveram, enquanto os que ainda respiravam eram obrigados a seguir em frente como sombras do que já foram um dia. Ao desembarcar no novo mundo, Kofi foi imediatamente separado da sua esposa e filhos. Ele lembrava vividamente do olhar da sua esposa e filhos enquanto eles eram arrancados um dos outros com seus gritos silenciados pelos chicotes dos traficantes.
A dor de perder uma família e vê-los levados para outro destino desconhecido era um tormento que nenhum açoite poderia superar. Mesmo assim, Kofi sabia que precisava sobreviver, se não fosse por si mesmo, então pela memória daqueles que amava. Os dias se passaram em um turbilhão de sofrimento. Kofi foi vendido para trabalhar em uma fazenda distante, em um lugar que os outros escravizados chamavam de Vale Verde. No caminho para o vale, ele sofreu abusos impiedosos. A cada passo, as correntes de seus tornozelos e pulsos lembravam sua condição, enquanto a brutalidade dos capatazes cortavam sua pele e sua alma. Ao chegar à fazenda Santa Rosa, Kofi já não era o mesmo homem que havia deixado a sua terra. Seu corpo coberto de feridas abertas e hematomas, mas o que mais doía era a ausência da sua família. Nas noites em que conseguia fechar os olhos, ele sonhava com os rostos de seus filhos e sua esposa, e acordava em meio a lágrimas silenciosas. Certo dia, depois de uma exaustiva jornada de trabalho nos campos de café, Kofi caiu ao solo. Seu corpo, exaurido além do limite, simplesmente não aguentava mais. Os capatazes o deixaram para lá, acreditando que não valia a pena gastar mais chicotadas com alguém que beirava a morte. Durante horas, Kofi permaneceu deitado na terra fria, sentindo a vida escapar lentamente do seu corpo. Quando a escuridão da noite caiu sobre o vale, uma figura apareceu entre as sombras. Era Mira, uma mulher conhecida pelos escravizados por sua força e compaixão. Ao vê-lo estirado no chão, ela não hesitou. Com cuidado, ela levantou Kofi, apoiando-o ao seu ombro magro e levou-o para um lugar seguro, uma pequena cabana escondida entre as árvores, onde poucos ousavam ir. Nos dias que se seguiram, a Mira cuidou das feridas de Kofi com ervas e ungüentos que ela mesma preparava. Seu toque era firme, mas gentil, e mesmo quando Kofi estava inconsciente, ele sentia a presença dela, uma presença que de alguma forma o conectava com a vida. A febre, que o consumia como fogo, começou a ceder e aos poucos ele recuperou a consciência. Quando finalmente Kofi abriu os olhos, o primeiro rosto que viu foi a de Amira. Ele tentou falar, mas as suas palavras eram apenas murmúrios sem força para formar frases. Mas ela não precisava ouvir suas palavras para entender a sua dor. Em silêncio, Amira continuou cuidando dele, limpando as suas feridas e oferecendo-lhe a pouca comida que tinha. Os dias se transformaram em semanas e aos poucos Kofi começou a recuperar suas forças. A cicatriz em seu corpo e em sua alma permaneceria para sempre, mas a presença de Amira deu-lhe uma razão nova para continuar. Não era a esperança que o movia, mas sim uma profunda gratidão por estar vivo, mesmo que tudo ao seu redor estivesse impregnado de tristeza. Amira e Kofi nunca trocavam muitas palavras, mas a conexão que se firmou entre eles era poderosa. Ela sabia da dor dele, mas também carregava a sua própria, e ele, por sua vez, reconhecia nela a força que lhe faltava. Embora a vida em Vale Verde continuasse dura e implacável, o simples ato de sobreviver e cuidar um do outro tornou-se uma forma de resistência. Kofi nunca encontrou sua família, e o destino de Amira e seus filhos permaneceu um doloroso mistério. Mas em Vale Verde, naquela cabana escondida, ele encontrou uma pequena faísca de humanidade em meio à escuridão. Com Amira por perto, Kofi entendeu que mesmo na escravidão ainda havia espaço para a dignidade e que enquanto ele respirasse, nunca desistiria da sua luta silenciosa para manter viva a memória daqueles que havia perdido. Atravessando o Atlântico, ele suportou doenças e humilhações, agarrando-se à memória da sua família para sobreviver. E ao chegar no Brasil, com corpo e alma feridos, ele se preparou para uma nova luta, mas não imaginava o que viria a seguir. Alguns meses se passaram desde a chegada de Kofi a Vale Verde. Ele que sobreviveu ao tormento inicial, à dor das correntes e ao trabalho exaustivo nos campos de café. Cada dia era uma batalha entre a vontade de viver e o desejo de simplesmente deixar de existir. Mas Kofi se manteve firme, movido pela lembrança da família perdida e pela promessa de um dia reencontrá-los, mesmo que fosse apenas no descanso final. Depois do período de recuperação, a sua resistência física não passou despercebida pelos senhores de escravos. Kofi, que havia sobrevivido onde tantos outros sucumbiriam, tornou-se uma espécie de curiosidade, uma aberração aos olhos de seus algozes. Sua força, que era sua maldição, também se tornou seu fardo, e ele foi forçado a realizar trabalhos mais pesados sem descanso ou piedade. Suas mãos calejadas e feridas contavam a história de cada sacrifício, de cada noite sem sono e cada dor suportada em silêncio. Com o tempo, Kofi foi vendido para a fazenda longe de Vale Verde. O novo senhor, um homem cruel e calculista, via nele uma oportunidade de lucro. Em vez de apenas trabalhar, Kofi foi obrigado a cumprir um papel mais degradante. A sua força e saúde eram vistas como uma vantagem, e ele foi forçado a engravidar 3 escravizadas. Mulheres tão desesperadas quanto ele, mas sem a escolha do que lhes aconteceria.
Essas mulheres, igualmente aprisionadas pela escravidão, carregavam o peso de uma vida que não era delas. Kofi, forçado a cumprir o comando, sentia uma culpa esmagadora. Ele sentia que não era amor e nem mesmo respeito. Era uma violação à sua dignidade e a delas. E a cada gravidez, Kofi sentia que uma parte da sua humanidade se desfazia, que algo dentro dele morria junto com cada lágrima que derramava em segredo. A brutalidade da escravidão não tinha limites, e Kofi aprendeu isso da maneira mais cruel. Certo dia, o capataz da fazenda, um homem perverso e sádico, decidiu que precisava mostrar a Kofi o seu lugar, uma lição final de submissão. Durante a noite, em um dos galpões da fazenda, Kofi foi brutalmente estuprado pelo capataz. Ele foi imobilizado e forçado a suportar uma violência que transcendeu a dor física, atingindo sua alma e destruindo qualquer resquício de orgulho que ainda lhe restava. Kofi não gritou. Ele suportou o abuso em silêncio, com os olhos fechados, tentando desligar-se da realidade e tentando se lembrar de quem ele era antes de ser reduzido a isso. Ele tentou recordar dos rostos da sua esposa e filhos, mas as lembranças começavam a se apagar, substituídas pela escuridão que ameaçava engolir tudo. Quando o ato acabou, o capataz deixou ali quebrado e sangrando, como se nada mais importasse. Para Kofi, naquele momento, talvez nada realmente importaria. Os dias seguintes foram um borrão de dor e vergonha. Kofi não podia compartilhar sua experiência com ninguém, pois o silêncio era a única proteção que lhe restava. Ele se fechou ainda mais, trabalhando mecanicamente sem esperança ou expectativa. As crianças que nasceram das escravizadas que ele foi forçado a engravidar eram a lembrança amarga do que a escravidão havia lhe tirado. Não apenas a liberdade, mas também a sua humanidade. Mas mesmo na mais profunda escuridão, Kofi encontrou uma centelha de resistência. Ele se agarrou à ideia de que, apesar de tudo, ele ainda estava vivo. E enquanto estivesse vivo, ainda poderia haver uma chance, por menor que fosse, de lutar contra o sistema que o esmagava. Ele começou a planejar em segredo, aguardando o momento certo para se rebelar e fugir, mesmo sabendo que suas chances eram mínimas. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas se recusava a deixar que seus opressores destruíssem a última fagulha de seu espírito. Ele continuava a suportar não por si mesmo, mas por aqueles que perderam a luta e por aqueles que ainda estavam por vir. No fundo, ele sabia que a sua vida, por mais difícil que fosse, tinha um propósito ainda maior: ser um símbolo de resistência em meio ao desespero. E assim, Kofi continuava um homem despedaçado, mas ainda lutando, um sobrevivente em um mundo que tentava destruí-lo a cada passo. Os filhos de Kofi, nascidos da opressão, carregavam desde o nascimento as marcas de um sistema brutal que os condenava. Crescendo sob a sombra das plantações, conheciam o pai apenas como uma figura distante, presente, mas emocionalmente ausente. Kofi, atormentado pela dor e pela culpa de contribuir mesmo que forçado para uma perpetuação de um ciclo tão cruel, mantinha-se afastado. Cada vez que olhava para os filhos, sentia um golpe profundo, uma lembrança constante do que lhe foi tirado. Ele sabia que em outras circunstâncias teria sido um pai amoroso e protetor, mas a dura realidade da escravidão não lhe permitiria isso. O medo de que qualquer demonstração de afeto fosse usada contra ele e contra seus filhos o levava a se isolar, deixando um vazio afetivo que nunca conseguiu preencher. Apesar do seu desejo desesperado de que seus filhos tivessem uma vida diferente, ele sabia que não podia oferecer-lhes esperança em um mundo onde o futuro era incerto e a liberdade era cada vez mais distante. A paternidade para Kofi tornou-se um fardo silencioso, uma cicatriz invisível que sangrava a cada olhar trocado com aqueles que deveriam ser a sua alegria, mas que se tornaram cada vez mais parte da sua dor. Seus filhos cresceram sem entender a complexidade daquela ausência, mas para Kofi, cada dia vivido na escravidão era um lembrete amargo da impossibilidade de ser pai que eles mereciam. Assim, eles viveram à sombra de uma paternidade marcada pela desconexão e pela perda, ambos tragicamente presos a uma existência de sofrimento e saudade. A origem da descendência de Kofi, um africano arrancado de suas terras e forçado a viver em Vale Verde, revela a destruição dos laços familiares entre os escravizados no Brasil. Kofi, submetido a abusos e forçado a procriar, não podia exercer a paternidade de forma amorosa, tornando-se uma figura distante na vida de seus filhos.
Esse padrão de desintegração familiar perpetuou-se por séculos, resultando na ausência de modelos paternos para homens negros do pós-abolição. A história de Kofi ilustra como a escravidão moldou as dinâmicas familiares, gerando o vazio que persiste nas comunidades afro-brasileiras até hoje. Esse vazio paterno não era exclusividade dos descendentes de Kofi. Era uma realidade compartilhada por muitos brasileiros cujas famílias haviam sido despedaçadas pela escravidão. Sem modelos de paternidade a seguir e com as cicatrizes da opressão ainda frescas, os homens negros lutavam para redefinir o seu papel em um mundo que ainda os via com desconfiança e desprezo. A lacuna deixada pela falta de uma figura paterna forte e presente ecoava através das gerações, afetando profundamente a construção da identidade masculina negra no Brasil. A gente volta à atualidade com um texto meu publicado lá no parentalidadepreta.com/podcast, cujo link vai estar na descrição desse episódio. E ele é o seguinte: partamos do seguinte pressuposto que com certeza serviu de base para diversas construções que nos trouxeram até aqui. Abre aspas. No centro do emaranhado da patologia da comunidade negra está a fraqueza estrutural familiar. Como causa de fundo de segunda ou terceira instância, ela se revelará como a principal fonte para a maior parte do comportamento aberrante, inadequado ou antissocial, que não estabeleceu, mas que serve para perpetuar o ciclo de pobreza e privação. Esse trecho é de Molina, de 1965. Ou ainda essa do mesmo autor, abre aspas, foi através da destruição familiar negra sob a escravidão que a América Branca quebrou a força de vontade do povo negro, fecha aspas. Guardadas essas afirmações, oriundas de um estudo do referido autor, eu quero te convidar mais uma vez para continuar o raciocínio do texto anterior, que também está lá na página do Parentalidade Preta. O texto chamado 14 Gerações, que também vai estar linkado aqui, que você encontra no feed com a seguinte pergunta: quanto deve ser quebrado de uma célula familiar africana em diáspora para que as referências e as aspirações sejam removidas do campo das possibilidades? Quantos homens e mulheres devem ser quebrados para que não haja mais sonhos? E se a família é um sonho, de onde vem a nossa? E eu digo a nossa porque eu acredito que nós somos um povo. De onde vem a nossa falta de perspectiva? Bem, os responsáveis por isso aqui desse lado do Atlântico nós já sabemos, os mantenedores dessa condição também. Ou a gente vai continuar negando a cor de quem mais morre e de quem mais é morto por aqui, ou a gente vai esquecer as estatísticas. Pelo menos não nesse texto. Você pode não acreditar, mas o plano de desfragmentação da família preta não é novo e não é inédito, tampouco tido como absurdo. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano, 2024, em relação à letalidade policial, 82,7% das pessoas eram negras, 71,7% tinham entre 12 e 29 anos, 99,3% eram do sexo masculino. E aí eu te pergunto, esses não eram pais em potencial? A gente vai mesmo falar sobre o abandono paterno sob outro viés, então quantos filhos sem pai esses dados não garantem? E de quantos pais sem filhos ele se encarrega? Quem vai ocupar esse lugar? Então eu vou te propor um exercício. Sem ser exagerado, eu vou pedir para você voltar no tempo comigo uns 100 anos, até 1924. Nele, uma pequena propriedade rural, uma casa simples na cidade, se passada de geração para geração, geraria hoje um patrimônio aproximado equivalente, baseado na inflação e no tempo, a 10 milhões de reais. Falando de 100 anos. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver? Então pega esse trecho de Robert W. Slanes, abre aspas. Para Fernandes, Florestan Fernandes, as duras condições de escravidão e mais especificamente o esforço dos senhores em tolher e solapar todas as formas de união ou de solidariedade entre os escravizados não apenas tornaram os grupos de parentesco extremamente instáveis, mas também destruíram as normas familiares dos cativos. Fecha aspas. Destruir laços familiares. Acho que você já ouviu essa história em algum lugar, né? Então, continuando esse exercício, eu queria que você imaginasse, de um lado, uma família que prosperou por ter propriedade e não ter tido 3 séculos de injustiça social e parental, alienação e separação nas costas. Essa mesma família que não teve seu núcleo removido pela violência ou pela tal letalidade que perpetua-se por gerações e não cresceu sem referências masculinas potentes e presentes. E do outro lado, você tem uma família negra, qualquer, uma família negra apenas. Então, se falassem pra você que a prosperidade é só uma questão de querer, você nem precisa voltar muito no tempo, basta botar essa linha de largada em 1924. Muita coisa, inclusive a própria prosperidade, vai fazer sentido. E se você acha que isso não reflete nos dias atuais, eu vou fazer um resumo chamado Impacto da ausência das figuras paternas na saúde mental de homens negros.
e ele diz o seguinte: a ausência de figuras paternas, um legado histórico de escravidão e do racismo no Brasil, tem impacto profundo e duradouro na saúde mental dos homens negros. Essa ausência é resultado de diversas causas, como a destruição da família, a violência sexual e a instabilidade econômica, gera uma série de consequências psicológicas que se manifestam ao longo da vida. A falta de um pai presente pode afetar a autoestima dos filhos, gerando sentimentos de inferioridade e inadequação. A ausência de um modelo masculino positivo pode levar a comportamentos de risco e dificuldades de socialização. A ausência de figuras paternas está relacionada diretamente a altos índices de violência entre jovens negros. E a ausência de um pai pode gerar um ciclo de violência que vai se perpetuando de geração em geração. É importante reiterar que a história de Kofi não é um caso isolado. Milhares de famílias negras brasileiras foram marcadas pela ausência de figuras paternas e as consequências dessa realidade são sentidas até os dias atuais. Por isso é importante que a gente reconheça a nossa história e discuta abertamente o papel da escravidão e do racismo na construção da sociedade brasileira, que implemente políticas públicas que visem a promoção da igualdade racial e a valorização das culturas afro-brasileiras, que implemente e fortaleça a comunidade negras, oferecendo oportunidades de educação, de trabalho e de desenvolvimento. E que a gente quebre tabus criados pelos nossos algozes em cima da masculinidade negra, criando modelos sustentáveis de paternidades pretas. A história de Kofi mostra que a luta contra o racismo e as desigualdades sociais é um processo contínuo que exige a participação de todos e todas. Compreender as raízes históricas e a ausência das referências paternas entre homens negros pode construir um futuro mais justo e igualitário para todos. E é isso que eu estou fazendo aqui no Parentalidade Preta, tentando trazer você para essa consciência, caso você ainda não a tenha. A consciência ou uma maior sensibilidade para as questões raciais, ela faz com que você nomeie as coisas, né? De repente você vai passar por alguma situação de constrangimento ou desconfortável. Se você não estiver ligado, isso passa meio batido, você não sabe muito bem o que aconteceu. Esse é Henrique Restier, o meu convidado de hoje, que vai falar sobre o tema Paternidade Preta. Agora, quando você ali já tem um repertório para lidar com aquela situação, você vai nomear e vai saber muito bem o que aconteceu. E o bom disso é que você, de alguma maneira, ainda que nem sempre e nem em todas as situações, você pode ter um preparo para isso, né? É algo que você reflete sobre. A gente estava falando nesse momento sobre a necessidade que existe da gente estar consciente das coisas que nos atravessam quando falamos do contexto racial. Então, de alguma maneira, você tenta se preparar e preparar os seus filhos para esse tipo de coisa, né? Eu acho extremamente necessário que a gente domine um certo repertório, um certo vocabulário sobre as relações raciais, porque não só está dado na sociedade, como isso de alguma maneira faz com que a gente tenha algum mecanismo de defesa na hora que a coisa aconteça, né? E se não ficou claro para você, a gente está tentando resgatar um contexto histórico que vai explicar muitas coisas que são ditas a respeito da paternidade preta num contexto inclusive preconceituoso. E a gente vai falar disso um pouco mais a partir desse momento. E nesse momento eu perguntei a Henrique o que era a paternidade preta. Bom, Diego, essa é uma pergunta complexa, né? Cheia de nuances, e eu acredito que cada homem tem uma definição. Mas o que eu posso dizer, em geral, assim, é um pai que, além das atribulações correntes de um pai, seus afazeres e responsabilidades, ele tem que lidar com algumas questões um pouco específicas. Uma, bem clara e já dada para grande parte dos homens pretos e pardos, é ter que lidar com o racismo, né? Então, uma paternidade que tem que se preocupar com esse elemento no seu exercício paterno, com ele mesmo e com seus filhos, se os seus filhos também forem pretos ou pardos, né? Se forem negros. Então, essa dinâmica com racismo está embutida no exercício da paternidade negra. Além desse outro aspecto que é negativo, né? Você tem um lado que eu acho que a gente pode dizer que é positivo, tenho certeza que é positivo, e uma paternidade preta ou negra, ela lida, sobretudo se ela cultivar isso, com esse patrimônio cultural afro-brasileiro,
né? Ou seja religioso, cultural, educacional, né? Ou seja, então existe um patrimônio cultural imaterial negro brasileiro que também vai fazer parte da sua paternidade, né? Do seu exercício ali, da sua relação com seus filhos, ou seu filho ou filha, né? Então, acho que essas duas questões são questões que vão atravessar a nossa paternidade, né? Pelo menos a minha é constituída por esses dois elementos, então eu vivencio ela dessa maneira, né? Ter consciência da parentalidade preta, da paternidade preta, leva a gente para um outro lugar, onde a gente tem que racionalizar muita coisa e entender os atravessamentos que nos trouxeram até a construção dos pensamentos que nos fazem melhorar e pesquisar cada vez mais para sermos bons pais e também boas mães, por que não? Como eu faço e venho fazendo nos últimos anos, o mês de agosto no Parentalidade Preta é totalmente dedicado à paternidade. A gente já fala disso o tempo inteiro, mas no podcast Parentalidade Preta eu vou dedicar algumas trocas a esse tema que é muito importante. Esse programa, como eu falei no início, faz parte de uma sequência de outros programas que começaram no episódio 3, no episódio 23 e no episódio 24. Esse é o Parenta 33, onde eu recebi Henrique Restier para a gente falar mais um pouco sobre esse dogma, esse mito, essa coisa tão atacada hoje em dia, que é a paternidade preta. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse é um programa que faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e queira levar para outros lugares, é só me procurar, eu estou sempre à disposição. E a minha troca de hoje é com Henrique Restier, aqui no podcast Parenta. Eu sou Diego, sou um homem negro de pele não retinta, uso bigode, tô com um boné preto, um fone preto, atrás de mim uma parede cinza com alguns instrumentos. Bom, meu nome é Henrique Restier, eu sou homem pardo, uso óculos claros, sou careca, tô com uma camisa preta e a parede aqui atrás de mim é branca. Maravilha. E quem é o Henrique Restier que veio conversar com a gente aqui hoje? Maravilha, pergunta difícil. Bom, Diego, eu sou um homem de 46 anos, né, e pai. São uma característica importante minha, né? Vejo o exercício da paternidade, 2 meninas, uma menina preta e uma menina parda. Sou marido, também é um elemento importante da minha identidade. Sou bem tímido, apesar de ser professor, então é um exercício falar, me expressar sempre, tanto na sala de aula como aqui no seu podcast. Sou muito ansioso, então eu tenho que controlar isso diariamente. Tem vários artifícios. Um dos artifícios é música. Amo música, né? Eu escuto muita música, pesquiso, então gosto muito disso. E sou sociólogo, né? Também isso é um elemento fundamental da minha constituição identitária, porque é o trabalho que eu exerço como professor, e não só como professor, como profissional do campo da sociologia, mas como olhar o mundo, né? Essa coisa mais existencial. Então esse, basicamente, em poucas linhas, é o Henrique de agora. Maravilha. Bom, então a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Parenta 33 e a gente está aqui fazendo o que a gente sabe de melhor, dialogar e abrir novas perspectivas para a parentalidade preta. Nessa altura do episódio, você que me ouve sabe que eu venho aqui falar da nossa campanha de financiamento coletivo que mantém todo esse universo funcionando com a constância e a qualidade que eu me esforço para atender sempre e cada vez melhor. Eu vou falar um pouco sobre essa campanha para que você entenda como pode ajudar a parentalidade preta a continuar crescendo.
Se as trocas que a gente faz aqui te beneficiaram, te beneficiam de alguma forma, e se você acha que pode colaborar com a produção desse trabalho, mantendo independente sem a necessidade de buscar marcas para que a gente anuncie coisas que não tem nada a ver, considere apoiar o Parentalidade Preta na campanha de financiamento coletivo que eu deixei lá no link apoia.se/parenta, que está, é claro, na descrição desse episódio. Nessa campanha você me ajuda a fazer com que tudo isso aconteça, inclusive manter o grupo terapêutico de masculinidade preta, que é um grupo que fornece atendimento psicológico gratuito para homens negros e homens pretos, com psicólogo especializado nessa área, remunerado de maneira justa para isso. E além de manter o Parentalidade Preta financeiramente independente, a campanha também nos permite ajudar outras iniciativas, como a campanha da Sara Carolina, o Cozinhe Sua História da Nath Escoto, a Biblioteca Redual do Marconi da Kelly, e uma contribuição mensal que eu mando para minha amiga Gabi, lá do Família Afroatípica, e o apoio que eu mando para o meu amigo Flávio Braga, de um blog de nada, para que ele possa escrever livremente e ainda ser remunerado por isso. E é claro, eu deixei todos os links dessas iniciativas na descrição desse episódio. Te convido para dar uma olhada, porque são muito potentes. A gente tem uma meta inicial de 500 apoiadores aqui no Parentalidade Preta e a gente está chegando lá. Nesse mês a gente perdeu 3 e está com 73 apoiadores. Mas eu quero dar boas-vindas ao Pedro Paulo Batista Toscano Júnior, que passou a contribuir com a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta. Muito obrigado por acreditar nessa iniciativa e fazer com que ela chegue mais longe. Então, terminados os recados, a trilha sonora vai mudar para essa maravilhosa que foi cedida pela Castel aqui e vai ambientar as nossas trocas, e a gente vai direto para a conversa que eu tive falando sobre paternidade preta com Henrique Restier aqui no Parenta, do Parentalidade Preta. Todo esse trabalho é feito para que você veja a luz em homens escuros. Olhando o papel, né, da família dentro do contexto, e aí a gente vai trazer para a comunidade, né, quando a gente pensa a partir desse contexto racializado, né, que é o que trouxe para nossa conversa aqui por motivos óbvios, quando a gente pensa esse contexto racializado, eu queria saber, dentro da sua concepção, é claro, a gente não está ditando verdades aqui, eu trouxe você aqui para a gente saber um pouco mais da sua opinião, que acaba sendo sempre muito relevante para todas essas discussões, né? Eu queria saber, dentro da sua opinião, qual é a importância da criança negra para a comunidade de maneira geral. É continuidade, né? Ela é continuidade da comunidade. Ela é continuidade desse ciclo da vida e, portanto, da própria comunidade. Então, esse processo de formar e constituir descendência é fundamental para todas as comunidades, em especial para a comunidade negra, que passa por um processo, né, que a gente pode chamar de extermínio, de genocídio, né? Ou seja, tem vários nomes para o tipo de carnificina que crianças e jovens negros, sobretudo meninos e jovens negros do sexo masculino, atravessam no Brasil. Então, uma criança que nasce é, de alguma maneira, digamos assim, um grito, né, contra esse tipo de racismo, né, esse racismo genocida, né? Sim. Que atravessa a juventude masculina negra em geral. Então eu penso que é isso, é o nosso ciclo, é a comunidade dizendo que ela vai continuar, ela vai existir e ela vai se afirmar, né? Sim, de fato, né? Apostar nesse futuro, acreditar que tem coisa para vir, né? Eu acho que é isso de verdade também. Nem me alongo tanto dizer, mas é um ato de esperança mesmo, né? Você acreditar que vai ter uma criança e ela vai continuar de alguma forma ali o seu legado, ainda que seja apenas genético, mas enfim. Acho que penso muito nisso também. E aí isso leva para um próximo ponto, né? Nessa construção gradual que a gente estava fazendo aqui. Eu queria saber de você, né? O que a paternidade é para você, pessoalmente? Olha, Diego, assim, na minha vida, mas eu acho que na grande maioria dos homens, né? Dos homens que passam, que se tornam pais, eu acho que é um rito de passagem, né? Ou seja, é um rito ali, demarca, né? Um momento que você não é pai e um momento que você é pai. Isso é um elemento que entra na sua identidade, da forma como você vai lidar com o mundo, da forma como você é visto pela sua comunidade, pela sociedade em geral. Então você tem ali um elemento fundamental.
que vai... Aí depende de cada um, mas eu acho que, em grande medida, a gente passa por um processo de amadurecimento muito grande, Sim. né, de responsabilidade. Ou seja, então você vira responsável por aquela criança, e nesse processo de responsabilidade você tem que amadurecer enquanto homem, enquanto pai, enquanto ser humano. Então entra nesse processo, e aí você vai desenvolvendo determinadas habilidades para você dar conta daquele processo de ser pai, né? Então acho que algumas habilidades que você forja nesse tempo, né? Assim, para mim que é fundamental é a paciência, né? Assim, a paciência, essa coisa do tempo. Seu tempo não é mais o seu tempo, né? Seu tempo é o tempo do seu filho, da sua família, da sua companheira ou companheiro, enfim, né? Então, assim, isso já você não é tão independente, autônomo assim. Então você acaba tendo que pensar em outras coisas. Você sai dessa coisa muito individual, que eu, então você não sou mais eu, sou eu e meu filho, minha filha, né? E aí, se você tem uma família ali, então são várias questões que atravessaram a minha vida, e minha esposa me ajudou muito nesse processo de me distanciar do meu eu, né? Ou seja, uma coisa um pouco egóica, nossa, individualista, que faz parte do nosso tempo, né? Então ela me ajudou muito nesse processo de olhar para minhas filhas, olhar para ela, olhar para o outro, né? Então essa paciência, esse sair de si, né, foi muito importante para mim. E mais duas coisas para fechar: a questão do cuidado também é um outro elemento que me pegou bastante, ou seja, tanto cuidado com as minhas filhas, mas também esse autocuidado, né? Ou seja, então eu não posso ser mais tão, de uma forma bem clara, eu não posso ser mais tão porra louca quanto eu era. Ou seja, eu tenho que me conter, eu tenho que me preservar, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que visitar mais o médico. Se eu sentir alguma coisa, eu não posso simplesmente ignorar, eu tenho que ver o que é isso, que dor é essa, porque eu tô me sentindo assim, porque eu tenho responsabilidades. Pessoas que dependem de mim, né? E isso também, eu acho que o último elemento, isso também me leva muito para a ação, muito para o fazer. Ou seja, você tem um tempo que não é mais seu, então você já não tem esse tempo livre para fazer um monte de coisa, errar várias vezes e tá tudo bem porque eu tenho mais tempo. Não, você não tem mais tanto tempo, né? Você tem que dividir esse tempo, né? Então a sua ação, ela tem que ser mais efetiva, mais eficaz, né? Então você tem que ser mais certeiro nas coisas. Então acho que esses 4 elementos, esse processo de amadurecimento, de responsabilidade, de paciência, 5 elementos, né? Paciência, do cuidado e do autocuidado, e de ser mais ativo efetivamente, são coisas que realmente me mudaram em alto grau, posso dizer dessa maneira. Entendo. De fato, eu acho que você levantou uma questão aí que sempre bate bastante, e eu acho que é um ponto bacana pra gente tentar aprofundar aqui, né? Porque muita gente ia simplesmente achar que não, beleza, agora não é mais você só e tal, vai ter que abrir mão mesmo, todo mundo sabe que tem que abrir mão, e você vai ter que fazer algum sacrifício, vai ter que esquecer de si, um pouco disso, você tem que deixar, se você não fizer, você é egoísta, e por aí vai, né? E eu vejo pouquíssima gente, na verdade, talvez por não termos espaços de abertura para falar dos efeitos que isso causa na gente, né? Também dessas aberturas de mão. Tá, beleza, eu sei que eu tenho que abrir mão, eu sei que eu não posso ser a mesma coisa, eu não tô falando nem dos extremos, como você falou ali, mas tipo assim, aquele negócio que eu gosto de fazer, que faz parte da minha personalidade, eu sei que eu já não posso, e todo mundo vai falar de certa maneira pra você assim, cara, mas é isso mesmo e tal, não é pra você fazer mesmo e tal, mas eu gosto muito de pensar assim, tá, aí eu que fiquei no meio disso tudo, sabe? O que vai ser de mim sem essas coisas? Então, assim, trazendo um pouco disso tudo, baseado no seu processo, é claro, se você quiser
compartilhar com a gente para quem tá passando por isso, que tá vendo assim, cara, eu não sei se eu consigo abrir mão dos meus paradigmas, das minhas verdades, dos meus egoísmos, e a gente vai colocar egoísmos também, porque somos humanos, para dedicar a minha vida a outra vida, por mais que eu planejei, estudei, procurei, tô ouvindo um podcast falando sobre isso e tal, mas vai ter aquele momento onde a gente senta conosco mesmo, que bota a cabeça no travesseiro e fala assim, cara, que merda, eu não tô conseguindo pensar em nada pra mim, eu não tô conseguindo, eu tenho que abrir mão de tudo. Por que eu digo isso, Henrique? Porque assim, dentro do que eu vejo, do que a gente passa também, a gente acaba chegando num momento que fica com as escolhas na mão, tipo assim, cara, eu não vou me envolver nisso, e eu vou fazer o que talvez tenha sido planejado pra gente aqui enquanto homens negros, cara, todo mundo espera que eu abandone essa família pra cuidar de mim, pra ser egoísta, já que falam que eu sou egoísta, eu vou ser mesmo, vou botar tudo a perder, até remontando aquele paradigma do Fanon, né, do outro lá, que ele fala, cara, eu vou botar tudo a perder, só esperam de mim isso, então eu vou bancar, já que esperam que eu fuja, eu vou fugir mesmo, eu já sei lidar com essa expectativa das pessoas, mas o que eu queria trazer, né, até me alongando aqui para tentar contextualizar bem para quem tá ouvindo a gente até nessa troca, e aquele agente que ficou dentro da nossa cabeça, que tá ali, pô, mas eu sei que eu tenho que abrir mão, mas não que seja difícil, talvez eu não tenha ferramentas para abrir mão. E eu queria ouvir de você um pouco, o que você, se você quiser, desse processo, não necessariamente seu, mas o que você acha que a gente poderia trazer, inclusive, para essa troca, para esse cara que fala assim, porra, era isso, eu não consigo, eu preciso ser egoísta, mas eu não consigo, eu não preciso, mas eu quero. Enfim, para quem tá nesse limbo aí sem saber que de fato tem que abrir mão, mas tem que lidar com as suas frustrações também. Não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim, porque essa coisa é realmente muito difícil, né? Ou seja, esse processo de amadurecimento, de responsabilidade, de abrir mão de si, ele também não precisa ser extremo, né, Diego? Assim, o início da paternidade, eu acredito assim, que esses talvez os 2, 3 primeiros anos, eles são muito difíceis, né? A criança é muito pequena, demanda muito cuidado, muita atenção, né? Então, eu acho que tanto é verdade isso que grande parte dos casais, eles se separam no início Exatamente. dos 2, 3, 4 primeiros anos, é que até antes dá problema ali. Por quê? Porque é difícil esse começo. Mas eu acho que depois a coisa começa a ajeitar, ou seja, então assim, tem gente que tem homens que aí vão, sei lá, o cara gosta de sair e tal. Então assim, não é que você não vai deixar de sair, mas você não vai sair com tanta intensidade que você saía. Sim. Então você foca naquilo, então você combina, então olha só, Preta, vamos sair no sábado, dia, sei lá, 15 dias antes, 20, sim. Vamos para um show bacana de fulano. Então aquelas 2, 3 noitadas que vocês fariam antes de ter filho, né, vocês economizam essa grana e fazem um programa bacana num dia. Ou seja, então, o que eu estou querendo dizer? Estou dando um exemplo banal, mas assim, que é a coisa que volta aquele último item que eu falei da ação. A sua ação tem que ser mais efetiva, ela tem que ser melhor pensada. Então, já que você não tem tanto tempo para si, então cultiva um melhor tempo para si e para sua família. Então, se você vai fazer um negócio, faz um negócio bem feito, vai para um lugar maneiro, bacana, sabe, que muito provavelmente você vai se divertir, vai poder relaxar. Se você gosta de jogar videogame, jogar muito videogame, agora você não pode ficar jogando videogame, então estabelece alguns dias, combina com a sua companheira, olha só, tais e tais dias eu quero jogar com meus amigos, ficar tranquilo, tá tudo bem, combina, aí ela vai combinar, também quero fazer, sabe? Então eu acho que isso é muito de conversa. Isso posto, cara, o que acontece? A paternidade, como é que os homens negros devem encarar a paternidade? Eu acho, pelo menos eu encarei dessa maneira, isso você tem que cultivar também, que não é fácil, mas você tem que cultivar como uma bênção, sabe? Como um milagre, sabe? É uma coisa realmente muito intensa. E como uma oportunidade para você se desenvolver
como um homem ser humano, né? Como Sim. se desenvolver só do ponto de vista produtivo, né? Sim. Que você vai ter que passar por esse processo produtivo. Sim. Você tem que arcar, né? Você tem que ser Sim. um homem provedor, você vai ter que arcar com algumas coisas. Então você tem que ser produtivo, talvez mais produtivo Sim. do que você é. Mas é oportunidade também para se desenvolver, de desenvolver determinadas habilidades. O exemplo que eu dei da paciência, eu acho que é uma habilidade muito importante para a Sim. vida. Né? Para a nossa Sim. vida, ser paciente, saber o tempo das coisas. Isso regula a ansiedade, regula a depressão, regula uma porção de coisa. As pessoas falam muito de terapia. Eu acho terapia muito importante. Eu fiz durante Sim. um tempo terapia. Mas hoje eu não faço terapia, hoje eu faço esporte, faço exercício. Sim. E é um elemento terapêutico na minha vida. Então Sim. eu combinei com a minha companheira, com a minha esposa, tais e tais dias eu vou fazer esse exercício, eu vou fazer esse esporte. E tá estabelecido. Ela tem, tais e tais dias, eu também vou fazer isso. Beleza, então cada um por a onda do outro para justamente isso. Você ter o tempo consigo mesmo para você refletir sobre a sua Sim. vida, refletir sobre como é que está sendo a sua vida em família, se você está sendo um bom pai, se você está sendo um bom marido, se você está sendo um bom filho, ou seja, né, se essas coisas estão fluindo bem, como é que está o seu trabalho. Então, eu acho que para os homens negros que estão encarando a paternidade, estão com dificuldades, estão se sentindo sozinhos, sair de vez em quando com os amigos é importante. Sim. Né? Essa coisa de encontrar velhos amigos, bons amigos, que você vai sentar, ser você mesmo, sem demandas, sem cobranças, né? Uma coisa amistosa, uma coisa leve, leveza é uma coisa fundamental. Depois a gente pode até trabalhar mais isso em algum outro momento. Então, são esses tipos de coisas, assim. A paternidade é uma coisa muito prática, né? Muito da rotina, e você vai encontrando estratégias para vivenciá-la da melhor forma possível. Sim, de fato. Eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa nessa sua fala aí, que pode parecer, às vezes, até banal demais, besta demais, assim, para quem tá ouvindo, cara, tem que combinar, essas coisas porque volta aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Muito por isso aí. De fato, eu vou ter que ter aqui uma atividade e eu vou me esforçar 90% do tempo para garantir aqueles 10% de tempo para ter aquela atividade. Eu acho que quando a gente começa a ganhar também, que isso que faz parte da personalidade da gente, essa atividade que nos dá gosto, né? Que aumenta essa nossa libido pela vida, que é função sua garantir que a outra pessoa tenha e função da outra, ainda falando no relacionamento, também proporcionar que você tenha condições, né? Então eu sempre gosto de botar esses 90%, 10% ali. Você vai ralar na tua relação 90% do tempo para garantir aqueles 10% que não vão te deixar surtar, porque eu acho que evita chegar nesse local do abandono, né? Que é tão introjetado na narrativa do homem negro, né? Não trazendo para um lugar de lástima, mas é tão introjetado, e a gente consegue ver que é um caminho muito, muito sinuoso, mas também ele é muito, muito bem construído pro cara, né? Ele vai tentar dar conta de tudo e vai surtar. E aí vai surtar e vai abandonar. Nessa sequência aqui, pra quem não viveu, pode parecer esdrúxula, mas para quem tá no dia a dia, no trato ali, é muito fácil surtar, é muito fácil fugir, é uma opção muito válida, e ficar é sempre o caminho contrário, né? Então, eu acho muito legal que você trouxe isso, da gente pensar em coisas básicas que a galera faz aí, amanhã eu vou fazer tal coisa, o básico ele deixou de ser o básico virou luxo, e isso não é o apocalipse não, essa é a condição de vida que a gente tá. E eu queria só remontar outra coisa que você falou, que eu acho que é muito importante a gente sempre falar quando a gente tá falando com pais, principalmente pais de início aí de carreira, né? É esse lance do que a hora vai chegar. Porque vai chegar, né? As crianças vão tomando mais autonomia, vão ganhando um pouco mais de independência, vão entendendo mais a respeitar os nossos tempos também, que eu acho que é importante a gente oferecer um pouco, né? Eu costumo sempre falar de maneira muito delicada, mas eu acho que
que cabe também oferecer algumas indisponibilidades. É aquele assim, ó, o papai te ama, mas ele vai fazer um negócio pra ele agora, depois a gente continua. Agora eu não vou brincar com você, agora eu não quero, e tudo bem, e papai não deixou de te amar por isso. Tudo isso a gente vai construindo, né? E pra longe de qualquer crítica, você, o pai consegue, a mãe não consegue. Tipo assim, cara, a gente tá em outra instância aqui conversando pra não surtar, felizmente, porque ainda não tem ninguém conversando sobre isso, agora tem a gente. Mas, tipo assim, vamos oferecer mais indisponibilidade, desde que não sobrecarregue ninguém, mas nesses acordos, eu vou aqui também ralar meus 90 pros meus 10 e eu vou ralar os 90 pra você curtir os seus 10 também, falando desse companheirismo, né? Das pessoas que estão ali envolvidas. Acho que é muito bom e muito importante, cara, assim, eu vou repetir aqui, sendo repetitivo mesmo. A hora chega, de verdade, não é um negócio... a gente vai ralar e aí a gente se procura, se ajuda, se apoia para passar pela tormenta, mas de fato, assim, a hora chega, não é fácil, parece que não vai chegar, mas chega, e acho que isso aí dá esperança, né? Pra gente pensar assim, cara, não, vou investir na minha relação, porque as coisas, elas nunca vão ser as mesmas, mas a gente vai ser talvez melhor, diferente, quando puder se enxergar, se tocar. E pra quem acha que isso não tem a ver com paternidade, a gente tá falando de relacionamento para garantir que a gente esteja ali quebrando essa estatística de ser presente, né? Que acho que é o objetivo principal de várias conversas que a gente tem que ter no campo da masculinidade, né? Para que ela não seja apartada da paternidade, como tem sido feita de forma intrínseca e extrínseca ao longo do tempo, né? Eu queria saber de você se a gente pode dizer que esse modo de vida ocidental, ainda banhado pelo colonialismo, tal qual foi desenvolvido pra gente aqui enquanto africanos em diáspora, ou povos que vieram para cá ou foram subjugados pela força, né? Se o colonialismo de tal forma é o principal jeito ou a principal maneira que atravessou esse conceito que é a paternidade, uma vez que a gente está banhado por conceitos ocidentais para construir uma masculinidade e, consequentemente, uma paternidade, visto que somente homens podem ser pais. Então, dentro disso aí que eu acredito, eu queria saber se você acha que tem a ver, de fato, com o colonialismo. Olha, eu acho que assim, não dá pra gente pensar a paternidade negra sem trazer esse processo histórico colonial, né? Então, de um ponto de vista moderno, sim, né, o colonialismo ele tem um grande impacto nesse processo de constituição, como você bem falou, da masculinidade e, portanto, da paternidade. Não tem como você deixar de pensar que naquela questão, se a paternidade negra ela tem um elemento de preocupação que é o racismo, esse elemento de preocupação advém do colonialismo. Então, esse processo colonial ele foi muito violento, perverso, né? Durou muito tempo. Sim. Então a gente vai encontrar isso ainda hoje muito arraigado, porque na verdade ele mutilou, negou e humilhou a paternidade dos homens negros. Se você não tem como, enfim, você pega do ponto de vista escravocrata, você vê os seus filhos serem vendidos como animais na sua frente e você não puder fazer nada, qual o impacto disso na sua paternidade? Né? Se paternidade implica determinadas responsabilidades e compromissos, como é que um pai lida com a venda dos seus filhos? Né? Que tipo de constituição emocional e psíquica que esse homem vai forjar para ver isso e não sofrer tanto, ou sofrer tanto que vai se suicidar, ou sofrer tanto que vai morrer de banzo, ou sofrer tanto que vai se tornar um homem violento com tudo e todos, ou vai sofrer tanto que vai ficar maluco, né? Ou seja, então, esse processo muito violento, ser estuprado, açoitado na frente de sua família, não é algo trivial. Isso tem um impacto avassalador na constituição da paternidade, da relação com os filhos, com a esposa e tudo mais, né? Ou seja, então, dado esse processo histórico,
que se coloca ainda hoje, porque, como você estava bem falando, esperam do homem negro que ele não arque com as suas responsabilidades, ou seja, que ele se porte como um garoto, né? Ou seja, esse processo de infantilização dos homens negros, ele é parte intrínseca do processo colonial, né? Então, não esperam que sejamos uns bons pais, que sejamos presentes, responsáveis, afetuosos, e nada disso. Então, quando esse homem ele quebra esse paradigma das expectativas que o Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico afro-norte-americano, ele fala do paradigma das expectativas em torno do homem negro, você tem uma série de expectativas absolutamente negativas, e ela vai impactar no homem e, consequentemente, no exercício da sua paternidade. Então, sim, o colonialismo ele tem um peso histórico muito grande sobre nós, todos nós, como somos vivos, passamos por esse processo de paternar, né, e tal, porque tem um outro processo também muito delicado no colonialismo, além dessa hiperviolência contra as pessoas negras, em especial contra os homens negros, tem um processo também extremamente violento de restringir, de obstruir os meios para o nosso sustento e de nossas famílias. Então, a miserabilidade, a extrema pobreza e a pobreza a qual as famílias negras hoje em dia no Brasil atravessam, ela tem seu epicentro e sua construção a partir do mundo colonial. Sim. Se você está pensando em patriarcado, né, você está pensando, ou seja, patriarcado aqui na figura relevante do pai, né, ou seja, como uma figura, como um pilar da estrutura familiar e acaba aqui no espaço público, né? Se você tira desse pai negro esses elementos de autoridade, de responsabilidade, de compromisso, de autoestima, de provimento e etc e tal, você, na verdade, o que você está promovendo é a derrocada da família negra. Sim. É isso que o colonialismo está colocando. Então, quando eu tiro o homem negro, o caracterizo pejorativamente e tiro e retiro, não só do ponto de vista da violência física, ou seja, então se você tem um genocídio aí da juventude negra masculina, em que muitos meninos, muitos jovens negros morrem cedo, já pais, ou são presos já pais, o que você está fazendo, ou se perdem para as drogas, ou se perdem em manicômios e por aí vai, o que você está fazendo é retirar esses homens, esses jovens homens, do seu convívio familiar e da sua possibilidade de ser pais e de serem um exemplo para os seus filhos. Isso tem funcionado. Isso ainda está funcionando. A máquina, né? A máquina colonial, ela ainda está em pleno funcionamento. É só a gente ver os indicadores, né? Pegar o Anuário da Violência, pega o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, todos os indicadores de violência letal têm como alvos principais os homens negros e os jovens homens negros, né? Então, então o colonialismo é uma força motora de triturar, vamos dizer assim, paz, né? Paz muito grande. E isso tem seus objetivos, e eles, em certo grau, estão sendo conquistados, né? Sim. Infelizmente. De fato, eu não vou nem alongar muito essa construção aqui, porque eu acho que você falou bastante coisa e a gente ainda tem bastante coisa para falar, mas dentro do meu ponto de vista você usou esse exemplo, né? O cara, ele morreu pai, e aí ficou uma criança. Se for um menino,
o conceito de paternidade para aquela criança ali, ele já foi totalmente deturpado, né? Então a gente interrompeu essa construção, né? E se a gente leva isso para 2, 3 casas e vai exponenciando para uma comunidade, porque também é endêmico na área onde isso acontece, todo mundo aqui cresceu sem pai. O que nós temos a falar da paternidade? Só ausência, pronto, a gente já criou um paradigma para essa paternidade. Não, para mim ser pai é não existir, não tem pai. E é um trabalho de formiguinha, de fato, desfazer essa imagem, também levando em consideração essas ausências, né? Tipo, a gente, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, sabe que não é, e a gente não vai negar que isso acontece, sabe que não é todo mundo, e nem a gente vai ficar aqui, mas não é com todo mundo, não, tipo assim, tá, mas e se não fosse isso, né? Pô, a gente tá aqui falando, tá bradando, o que a gente vai falando sobre paternidade para além da ausência? A gente não tá encontrando um terreno fértil, justamente porque, além de muita gente não estar aberta a essa conversa, a gente tem esse outro serviço que é feito por essa máquina, que é, de fato, acabando com a possibilidade dela existir. Horas. Que paternidade é essa ausente? Que, como você falou, nos indicadores de segurança pública, índice de encarceramento em massa, doença por morte não tratáveis, doenças por mortes tratáveis, tá todo mundo ali, todo mundo poderia ser pais, né? A máxima que fala, a cada 23 minutos morre um jovem violentamente assassinado. Quantos deles não eram pais? Quantos deles não seriam pais? Então, pô, a paternidade tá indo por esses ralos aí também, né? É importante a gente pensar nisso para essa construção. E uma coisa, e além disso, quanto desses jovens e homens negros não são pais e morrem estão encarcerados, né? E quantos pais ficam sem seus filhos, né, Aldi? Também tem. Isso é uma coisa que você quase não vê, né? Quase não é falado assim, dos pais que perderam seus filhos. Sim. Né? Geralmente você coloca ali a mãe, porque, né, enfim, é uma presença realmente, né, muito avassaladora, né, a mãe na vida das crianças, né? Mas e os pais? Né? Os pais geralmente ficam mais na deles, são mais discretos, né? No seu luto, inclusive. Sim. Mas e o sofrimento desses milhares e milhares de jovens negros que morrem e eles são filhos de alguém. Sim. Eles são filhos de alguém, de muitos pais que, de repente, estão ali no exercício da paternidade e têm vedado essa oportunidade porque o seu filho foi morto, foi confundido, ou estava no crime mesmo, ou enfim, né? Inúmeros fatores. O fato concreto é ele não tem mais um filho, né? Tem mais uma filha, por aí vai. Então, é de mão dupla, né? É o filho, é o pai que perde o filho, ou o filho que perde o pai. Sim. E como a gente sabe, a construção da masculinidade, ela tem uma relação muito direta com os homens mais velhos. E aí o pai, né? O pai é uma figura muito forte na presença para os filhos, para meninas e meninos, mas em especial para os meninos, porque é uma referência, é o exemplo, o pai é o super-herói, é o cara, né? É o que leva para o espaço público para fazer as coisas. Menino, né? Eu vou te ensinar a fazer isso, vou te ensinar a soltar pipa, vou te ensinar a andar de bicicleta, vou te levar numa partida de futebol. É o pai que geralmente apresenta um espaço público para os meninos, para as meninas, mas para os meninos em especial, né? Justamente para ele ir aprendendo esse processo de sociabilização masculina. Então leva ali numa quebrada junto com outros meninos mais velhos ou com os amigos dele. Esse aqui é meu filho, apresenta para os outros homens mais velhos, né? Isso é muito comum, né? Esse aqui é meu garotão. E aí, fulano, aí os caras já encarnam no garoto. Rapaz, teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai falou. Isso faz parte, ele perde isso. Quem vai me apresentar os outros homens mais velhos? Se não tiver um tio muito próximo, se não tiver um avô ainda com essa energia, né? Eu não tenho. Então ele acaba ficando à mercê da rua. Né, desses homens da rua. E aí você não sabe que homens são esses, o que eles vão mostrar para esse garoto, né? Que estilo de vida esse garoto vai estar aprendendo na rua, sem valores, né? Que valores, que ideias, né? Enfim, que tipo de ética ele vai estar aprendendo na rua, com homens da qual não fazem parte ali a família dele, a comunidade dele ali mais fechada. Então é um problema
imenso. Sim. Que, em geral, a gente não pega, não bota a mão, a vera, né, para ver o que está acontecendo. Quais são as consequências desses números? Porque muitas vezes é apresentado os números. Morre tantos jovens, assassinados, papapá. Tá. Quais são as consequências, os impactos disso a curto, médio e longo prazo? Sim. Quais são os impactos disso na mãe, no pai, no filho que perdeu o pai? Sim. Isso vai se reproduzir, isso se torna um ciclo vicioso. Como não se tornar um ciclo vicioso? Quais são as precauções que a gente tem que tomar? Ou seja, é uma série de discussões que poderiam estar emergindo desse tipo de discussão, mas fica meio travado porque a coisa não avança. E eu acho que o tipo de podcast seu aqui, ele é legal por causa disso, porque aponta para isso, aponta para esse tipo de reflexão. A gente tem que fazer essa reflexão, porque o que acontece, Diego? Se a gente não faz essa reflexão, a gente recai nos estereótipos racistas e sexistas sobre os homens negros. Eles são violentos, eles abandonam mesmo, eles vão embora, eles não estão nem aí para a família, eles são abandônicos, como o próprio Fanon fala, né? Sim. Então você entra no patológico, aí você aciona a patologia, o degenerado. Aí você entra no modo degenerado do colonialismo. Porque você não para refletir quais são os mecanismos, como é que isso funciona, que engrenagens fazem com que você tenha essa estrutura, né? Você, não, é o homem negro, né? Não presta, é isso, é aquilo. Então você essencializa o cara e aí não tem muito o que fazer, né? Se você essencializar e tratar com estereotipia, é isso, né? Vou falar o quê? Vou fazer o quê? Agasalha e vai, né? Vai ser isso. Pô, eu acho que é muito, muito, muito importante, muito bom se ter trazido isso. Isso remonta também a uma outra coisa que a gente falou agora há pouco sobre a comunidade, como é que isso vai refletir, né? Como é que isso vai retroalimentando a comunidade a partir dessa ausência, a normalização da ausência, a remoção violenta dessa comunidade, né? Muita coisa que tá, e eu acho que é uma ótima parede pra gente ir abrindo janelas aqui de fato, e eu acho que a gente começa a conversar disso para outras conversas que com certeza a gente pode vir a ter, falando sobre essas consequências, né? Que ninguém olha, eu levo isso para minha história, beleza, não tive um contato direto com o meu pai por conta da criação, das ideias e depois das ferramentas que ele não teve, e como é que isso reflete na minha lida com os meus filhos, como é que isso reflete em tudo isso, como é que meu filho vai ver. Então acho que fazer essas previsões, né, de maneira honesta, sem ter medo de assumir, não, cara, a gente tá falando sim de masculinidade, tá falando sim de homem, não vamos pedir desculpa por sermos homens e estar pensando nisso aqui a partir no nosso ponto de vista. Realmente, o que vai acontecer se não tiver o tio, se não tiver o pai, se o pai não apresentar para os amigos, se não tiver esse papel do pai mesmo de entregar as regras sociais pro filho, né, dentro de toda essa construção, entre muitas aspas, freudiana aqui, do papel do pai, de entregar as regras da comunidade, da sociedade. E aí a gente entra nisso, né? Num gap geracional e inversão de valores. Exatamente. Isso é uma avalanche que vai se criando, é a bola de neve. E aí, pra gente ir dar prosseguimento, né? Eu queria saber de você, é uma pergunta pessoal, e aí eu queria que você se sentisse à vontade para falar, né? Por que homens negros devem defender a paternidade, dentro do seu ponto de vista, Henrique? Eu acho que é justamente por causa desse estado de coisas da qual a gente está falando, né? Ou seja, se o paradigma das expectativas em torno do homem negro, se as estereotipias, os arquétipos, né, em torno do homem negro são de abandono, de violência, de irresponsabilidade e por aí vai, o exercício da paternidade, de uma paternidade presente, afetuosa, de comunicação, de compreensão, de imposição de limites, de autoridade, tudo isso é exatamente o contraponto ao que pensam, falam e esperam de nós, os homens negros. Esse exercício desse tipo de paternidade, ele não só debela todas essas expectativas em torno da gente, como ele forja
constitui a família, as famílias negras. Ou seja, então se você tem um pai presente, um pai que te dá amor, um pai que te dá carinho, atenção, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente espera de um pai, e não do pai, tô falando do pai perfeito, não é aquela coisa do pai, não é o pai super 10, nenhum pai é super 10, você não é, ninguém é, mas assim, que de alguma maneira ele se importe com isso, porque o pai, para mim, ser pai é se importar com isso, se importar, ser pai, fazer as coisas, isso inclusive é uma coisa. Vou até te confessar, entendeu? Eu geralmente eu não debato muito paternidade. Eu tenho um texto, de vez em quando eu falo alguma coisa ou outra. Tô ligado. Eu sou um pouco arisco a conversar muito sobre paternidade, porque a nossa tendência quando conversa sobre paternidade trazer algumas regras de como deve ser o pai, como o pai deve se comportar. É meio prescritivo o discurso, eu não gosto muito disso. Tá? O que eu penso da paternidade, a primeira que a paternidade não é o que a gente está falando aqui, paternidade é um exercício cotidiano, é ação, é o fazer. Né? A gente tá ali, aí tem que trocar uma fralda, tem que levar na escola, tem que não sei o que lá, né? Fazer as coisas. Então, o cara fazer as coisas, tá presente e tá se preocupando na relação que ele tá estabelecendo com o filho, por mais que ele erre e acerte, pra mim ele tá mandando muito bem. Você entende? Porque há uma preocupação genuína, calorosa, dele querer que aquilo aconteça de fato da melhor forma possível. Se vai ser a melhor forma possível ou não, é outra questão, mas depende ele tá das ali. Circunstâncias, exatamente. Exatamente, mas ele tá ali. Ele tá ali fazendo, ele se preocupa com aquele troço, ele vai concordar com o filho, ele vai discordar com o filho, ele vai discutir com o filho, vai abraçar o filho, vai beijar o filho, mas ele tá ali fazendo o que tem que ser feito, da forma que ele consegue, da forma que ele aprendeu, da forma que ele tá se desenvolvendo e etc e tal. Então, cara, assim, exercer a paternidade, para mim, é uma das coisa, apesar de eu não falar muito, mas no meu íntimo, acho que é uma das coisas mais importantes que os homens negros podem fazer por si, pela sua família e pela sua comunidade. Ainda vou dizer mais. Pelas mulheres... Pra dizer mais, por outros homens negros também, tá ligado? Exatamente. Então, eu ia falar com as mulheres negras, suas companheiras, e é isso, você fecha, e com outros homens negros. Porque se eu tenho um filho e eu estou exercendo a paternidade, eu estou ali socializando um homem negro. Né? Se eu estou ali, sou pai, tenho um irmão, tenho um amigo tal, e sou exemplo, eu de alguma maneira estou contribuindo para que aquele homem me veja como exemplo, siga meus passos, concorde com algumas coisas, discorde com outras, mas ele vai exercer a paternidade, ele vai ficar ali. Ele vai, eu quero ficar aqui porque isso é uma coisa importante para mim, para o meu filho, para os meus filhos, e para minha família e para minha comunidade. Por isso que essa tua pergunta é tão importante. Assim, o que a gente tem que ficar, e dessa relação entre paternidade, filho, né, como você colocou, e comunidade. Tá tudo entrelaçado. Quando você tira o pai do circuito, bagunça tudo, cara. Porque aí a mulher fica, ela vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ser aquela guerreira, vai ter que ser aquela que dá conta. E ela não vai dar conta, porque ela é um ser humano, ela não vai dar conta, entendeu? Vai ter que ficar dependendo de programa social do governo, vai ter que depender de político, vai ter que depender de não sei quem. Cara, é uma lambança. É uma lambança. Não tô defendendo, não acho que existem vários modelos de famílias, né? A gente sabe que você tem ali, né, várias arquiteturas e tal. Mas em todas elas, você tem que ter os homens negros, cara. Não tem isso de você forjar uma arquitetura em que os homens negros podem sair, não tá nem aí, e que vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ter problemas, e a gente sabe que tem problemas, né, graves.
dentro da nossa comunidade, com famílias desfaceladas, dilaceradas pela violência, pelo abandono, pelo alcoolismo, pelas drogas e pela miséria, e por aí vai. Então, assim, cara, é uma atitude, eu sei que tá na moda agora ser antirracista, né? Tudo é antirracista, né? Eu nem gosto de usar isso, tudo é antirracista. É um negócio que coloca antirracista. Mas conversando com esse tipo de perspectiva, é uma atitude até antirracista, cara. Você tá ali exercendo a sua paternidade da melhor forma possível, da forma que você pode e consegue e dando o seu melhor, cara. Então, assim, o que eu poderia falar é isso, cara. Fiquem, exerçam a sua paternidade, porque, cara, é como eu falei mais cedo, é uma bênção. É muito bom, é muito legal, é muito satisfatório você ver seus filhos crescendo, sabe? Eles evoluindo, eles se desenvolvendo, se tornando pessoas bacanas, vendo seus defeitos, vendo suas virtudes, você de alguma maneira está influenciando. Sim. E daqui a alguns anos você vê um homem e uma mulher formada ali, e você, cara, eu não passei só meu gen ali, tentei só eu ali como ser humano contribuí um pouco. Sim. Para que aquele ser humano seja daquela forma. Ele é um indivíduo, ele vai seguir o rumo dele, se vai pelo caminho certo, caminho errado, mas eu de alguma maneira impactei e eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, sabe, Diego? Para amarrar toda essa história, eu acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Muito bom. Sabe? E aí é isso, porque você se sente bem, inclusive, com isso. Sim. Ninguém precisa te forçar, te pedir, né, mandar você fazer o que deve ser feito, porque você sabe o que deve ser feito. E você faz. E você faz. Verdade. Com sacrifício, com problema, cansado, trabalhando muito, sem as ferramentas psicológicas ou materiais para poder fazer, mas você simplesmente faz do jeito que dá. E é isso que a gente tem que... É isso que eu acho, né? Que a gente tem que fazer. Fazer o que deve ser feito, porque a gente sabe que deve ser feito, né, cara? No fundo, a gente sabe. Verdade. Vamos nessa. Bom, a gente vai pro intervalo aqui e já volta. Eu preciso te lembrar que o podcast Parentalidade Preta vai muito além desse episódio e eu quero te convidar para explorar esse universo com outros programas, cada um oferecendo discussões enriquecedoras sobre a parentalidade com foco nas nossas narrativas. Você sabia que a gente tem diversos outros programas? Por exemplo, aqui no Parenta a gente aborda temas essenciais para a criação de crianças pretas, empoderando pais e a comunidade para uma criação mais sustentável. Eu queria te convidar para conhecer o Resenha também, que é um espaço descontraído que simula uma mesa de bar virtual, onde a gente compartilha nossas vivências e dúvidas sobre a paternidade. É um programa muito bacana entre amigos, aqueles que fazem parte desse universo, que eu convidei lá no primeiro bloco, fazendo com que a gente sente, converse, fale sobre a criação, as dores e delícias, as raivas, os perrengues e as maravilhas de se ter filhos sendo um homem preto. E por falar em masculinidade preta, também a gente tem um mergulho onde eu aprofundo algumas reflexões sobre masculinidades pretas aplicadas às paternidades. A gente discute com reflexões as experiências de homens negros a partir de algumas demandas que vêm das redes sociais, onde eu tento ali comentar e fazer uma construção pautada nos estudos e nas construções afetas às masculinidades negras. E eu não poderia deixar de mencionar aqui um especial em comemoração ao centenário do doutor e professor Sheikh Anta Diop, o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Nesse especial a gente vai desvendar os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo, explorando as profundezas da vida de Sheikh Anta Diop e questionando as noções convencionais, provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africano. Então, quando você terminar de ouvir esse episódio, procura aí no seu agregador ou vai lá no parentalidadepreta.com/podcast, onde você vai encontrar todos esses especiais em forma de playlist que eu já deixei lá esperando por você. E por falar em playlist, eu não posso sair daqui sem te pedir para avaliar o Parentalidade Preta onde você está ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Google, no YouTube, dá um sinal aí para a plataforma e diz que você está gostando do que você está vendo. Assim a gente consegue chegar em mais gente e continuar oferecendo ferramentas para uma parentalidade preta potente que potencialize a nós e as nossas crias. Por falar nisso, não deixa de passar lá no apoia.se/parenta e conhecer mais um pouco dessa nossa campanha de financiamento coletivo.
o episódio ainda não acabou, a gente tem o terceiro bloco, eu espero que você goste desse finalzinho, onde a gente vai deixar algumas mensagens, e daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais um pouco para fechar com chave de ouro esse episódio. Bora lá? Bom, então a gente volta agora do nosso segundo intervalo e a gente já vai chegando aqui no bloco final da nossa troca, né? E eu queria saber de você direto, Henrique, que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças negras? Olha, eu também não sou muito dessa coisa de dar conselho, não, hein? Vou dar conselho. Esse monte vendia. Porque eu acabo ficando num lugar assim que eu não sei se eu tenho tanta autoridade para isso, não. Mas, já que estamos aqui estamos na chuva, a gente fica molhado, né? Então, o que eu falaria, de forma bem geral, que conselho eu daria para os pais? Assim, sejam amorosos, carinhosos, compreensivos, pacientes, demonstrem autoridade, imponham limites, se cuidem, coloquem seus filhos numa escola que tem crianças negras também. Uhum. E por último, coloquem os seus filhos em uma luta marcial. Luta marcial que vocês acharem melhor, tá? Uhum. Para eles se desenvolverem fisicamente, para eles se desenvolverem mentalmente. Eu acho que a luta marcial, ela dá uma disciplina, ela organiza as hierarquias legítimas, sabe? Crianças fortes fisicamente, fortes mentalmente, tendem a lidar melhor com os problemas da vida, sejam seus pequeninos problemas de crianças ou mais tarde com os grandes problemas de adultos, e sabem se defenderem. E a gente sabe que isso é importante também, saber se defender fisicamente, ter preparo físico, o alerta, a visão, os sentidos aguçados que a luta marcial dá pra gente é muito importante pra gente saber se desenrolar aí na rua, em alguns momentos que talvez seja crucial esse tipo de coisa. Mas eu acho que é isso. Maravilha. Bom, e eu queria saber, né, especificamente, à luz de tudo que você comunica, né, que conselho que você dá para pais e mães de meninos negros? Eu acho que isso tudo que eu falei, né, acho que isso tudo. E para os meninos negros, eu acho que especificamente, além disso que eu falei da luta marcial, eu vou botar uma outra questão física aqui. Eu acho que o esporte também é uma coisa importante para os meninos, as meninas talvez, mas eu acho que para os meninos, para esse desenvolvimento das regras, né, como você bem falou, das regras sociais, das regras masculinas, das hierarquias entre meninos que existem, né, tal, isso é importante. Ele vai aprendendo no esporte de uma forma saudável. Sim. Né? Então, quando ele vê uma determinada injustiça, alguma hierarquia ilegítima que só imposta através da força, né, eu acho que o menino ali na luta marcial e no esporte, isso vai desenvolver o senso de justiça dele. Eu acho que para os meninos também tem uma coisa que eu acho que a gente precisa incentivar, pode ser uma coisa meio clichê também, mas eu acho que defender os mais fracos, entendeu, tio? Sim. Eu acho que defender os mais fracos, e aí eu digo aí sem nenhuma depreciação, mas defender meninos mais fracos e defender meninas. Eu acho que é uma responsabilidade dos meninos mais fortes. Sim. Você entende? Sim. Então acho assim, que um menino negro que tem esse senso de justiça, que seja forte física e mentalmente, e defenda e proteja meninos mais fracos e meninas, a tendência desse garoto ser um ativo para a comunidade dele, né? Ou seja, promover o bem dentro da comunidade dele, e para a sociedade em geral,
é muito grande. Sim. É muito grande. Sim. Então eu recomendaria isso. Esse seria o meu conselho, cara. Palavras de um pai de 2 meninas, né? Exatamente. Por que isso? Porque a minha preocupação são 2 meninas. Eu quero que elas se relacionem com esse tipo de menino. Também. Não só meninos amigos delas, que eu sei que em algum momento eu não vou estar presente, eu quero que ela tenha amigos assim, como as relações afetivas que elas tiverem, né, com meninos, né? Ou seja, nesse caso, eu quero que elas se relacionem com meninos que tenham esse tipo de valor, que sejam sagazes, que tenham esse tipo de olhar, que sejam perspicazes, que sejam descolados nesse sentido da proteção, de serem responsáveis. Ou seja, tudo isso que a gente está conversando demanda tempo, né, cara? Sim. Isso é geracional, isso é construção, né? Então eu tenho 2 meninas, não sei assim, se elas, né, que tipo de sexualidade que elas vão exercer, mas independente da sexualidade que elas venham exercer, eu quero que elas lidem na vida afetiva, íntima e social com homens justos, homens protetores, homens responsáveis, e por aí vai, né? Ou seja, aquilo que de alguma maneira eu tento ser. Né? E que elas vão olhar, não, meu pai de alguma maneira é isso, então os meninos que eu vou me relacionar, né, em alguma medida tem que conversar minimamente com isso. Sim, de fato. Então, é aí, cara. Não, eu acho que faz muito sentido, né? Porque a gente também tem que ter, de maneira bem madura, colocar esses paralelos, né? A gente tá falando de criar meninos fortes. E não necessariamente para exercer esse padrão de força, vamos colocar aqui, patriarcal, colonial, enfim, meninos fortes que possam cuidar de si, né, para estar bem, para cuidar dos outros. E não tem como dissociar essa força de todas essas qualidades que você elencou aqui, porque a gente está ainda falando, quando a gente fala de força, a gente ainda traz a resiliência, né? Tipo, eu não vou ceder a pressões externas e pressionar outras pessoas, vilipendiar outras pessoas. É uma máxima que eu levo há muito tempo, assim, que meninos fortes, eles não vão machucar as outras pessoas, mas a gente não tá falando de força, eu tô falando dessa compreensão. Criar meninos fortes nesse sentido, e eu concordo, assim, plenamente, deixando de lado qualquer polêmica que venha falar de masculinismo e que foi uma palavra que teve em voga agora, assim, não, falando assim, não, a gente não quer meninos fortes, a gente não quer que as pessoas se sintam seguras perto dos nossos filhos, e não vão ser homens fracos que vão oferecer essa segurança. É sobre esse tipo de força que a gente tá falando de verdade, concordo muito, acho muito pertinente, muito importante trazer essa colocação que você trouxe. Bom, a gente vai agora para nossa despedida, tá terminando aqui. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa a dizer. Não vou deixar você sair daqui sem falar do que você está colocando no mundo agora enquanto iniciativa, que foi projeto agora, é iniciativa, então o espaço é seu, fale o que você quiser, traga aqui para os nossos ouvintes alguma coisa que porventura eu não instiguei para que você trouxesse, se você gostaria de trazer. Esse momento aqui, por favor, use dele. Legal. Olha, eu queria falar um negócio aqui que também é um pouco... tem um tom meio de conselho, mas já que eu tô nessa vibe, eu vou aproveitar e assim, uma coisa para os homens negros, adultos, jovens adultos em especial, o que eu queria falar assim, e já que a gente está falando de paternidade, né, relações afetivas, dentro desse bojo, o que eu quero dizer para eles? Casem. Eu acho que casar também é uma coisa muito, muito interessante. Não vou entrar na questão de monogamia, não monogamia e os vários formatos também de possibilidades de relacionamentos afetivos. Aqui eu vou ser bem caretinha e vou dizer, casem. Como é que vai ser o seu tipo de casamento, como vocês se vão organizar, é uma coisa de vocês. Tá? Assim, mas casem, tenham filhos, porque hoje também é uma coisa, a gente está vendo aí que a taxa de natalidade no mundo moderno, ocidental em especial, tem caído, porque a vida hoje, os filhos viraram praticamente um passivo, é um alto custo. Essa lógica produtiva, né? É um alto custo, baixo retorno, é escola, é plano de saúde, é uma opção de coisa, você não vai ter o retorno afetivo que você de repente vai estar esperando e tal. Então,
E etc e tal, toda aquela coisa que a gente já sabe, que tem uma vasta literatura sobre isso, mas assim, tenham filhos, porque para a comunidade negra isso é importante. Vocês tenham filhos, forjem uma família e tentem construir isso, as bases, as estruturas de uma família, porque a família vai impactar na comunidade e a comunidade vai impactar na nossa inserção no espaço e no debate público. Como é que nós, como comunidade negra, somos lidos, entramos nos embates políticos, econômicos e sociais? Isso depende das famílias. Porque se você pegar a elite branca brasileira, elas casam, elas têm filhos, tudo arrumadinho, tudo certinho lá, com nome, sobrenome, tudo certo. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa olhar. Levem a vida com leveza, maior leveza possível, porque o racismo arrasta a gente para um lado pesado, né, para um lado duro. Então, assim, tentar levar a vida com leveza, com alegria, né, e amor, assim, possível, e sejam combativos quando tiver de ser. É isso, uma coisa que eu acho muito importante. Sejamos corajosos. É uma coisa que a gente tem que... Isso é uma virtude, a coragem. Eu vejo a coragem, e é difícil você ser corajoso, porque é mais fácil você se acomodar, seguir o fluxo, né, não bater boca, né, deixar pra lá, abaixar a cabeça e ir pelo caminho mais fácil. É mais fácil, e de fato é mais fácil, mas tem custo, mas tem o seu preço. Eu prefiro tentar, aos trancos e barrancos, levar uma vida corajosa. Vou ter meus momentos de fraqueza, vou usar da estratégia, né, mas a coragem ali, a coragem fazendo parte da minha construção enquanto homem negro. E deixem, pelo amor de Deus, se vocês forem capazes, se nós, e é uma coisa para mim, para você, para todos nós, deixem patrimônio para os nossos filhos. Tá chato ter que começar tudo do zero de novo, né, cara? Tá, cara. Deixem patrimônio material, deixem patrimônio material, deixem um negócio, deixem uma casa, deixem um terreno, um ou mais, tá? Mas, assim, pelo menos, deixa uma coisa para os seus filhos não partirem do zero, que a gente sabe também que uma família bem estruturada, com patrimônio material e imaterial, e a educação é uma coisa também fundamental, né? Ou seja, então a gente conseguir dar a educação para os nossos filhos e deixarmos patrimônio para eles, isso tira um peso, fazem com que eles tenham que se humilhar menos na vida, porque eles já têm ali uma coisa que eles podem contar. Não, isso aqui eu não vou fazer porque não já preciso tenho isso disso aqui. Eu não preciso ouvir isso, porque eu já tenho, sabe? Eu não preciso passar por isso, porque de alguma maneira o meu pai e minha mãe já deixaram isso aqui para mim. Então nós, como negros, a gente tem que trabalhar para isso, para deixar, pra gente curtir, lógico, né? A gente aproveitar, ter uma casa, um terreno, uma casa de campo, ou sei lá, como um carro, ou sei lá, uma coisa, mas também pensar nisso para outra geração. O que eu vou deixar para meus filhos? O que eu posso fazer agora para poder... Então, acho que isso é uma coisa muito importante que nós, como homens negros, temos, porque os nossos ancestrais não lutaram à toa. Então, se a gente já parte de algum lugar diferente do que os nossos bisavós partiram, é porque eles fizeram muitos sacrifícios pela gente. Então, nada mais razoável que também nós façamos os nossos e deixamos alguma coisa para os nossos filhos. E, para fazer o merchandising final, por favor, eu tô relançando, né? Eu lancei em 2019 esse livro chamado Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade. Eu lancei pela Ciclo Contínuo em 2019 e agora eu estou relançando pela UCPEC, tá? Então é um livro que vem inclusive com 3 novos artigos, né? E
é uma organização. Eu estou organizando junto com o professor Rolf de Souza, da Universidade Federal Fluminense, e a gente reuniu somente homens negros para debater vários temas, né? Então eu vou discutir a questão da virilidade, do processo de mestiçagem no Brasil, como o homem negro aparece, ou melhor, como ele não aparece nesse processo de mestiçagem, né? Como ele é tirado e excluído desse processo, porque, na verdade, se a premissa era mestiçagem para o branqueamento, o homem negro seria aquele que enegreceria, e eu vou discutindo do ponto de vista mais teórico, mas tem vários autores, tem Caio César discutindo a questão das relações interraciais, afetivas, Lucas Veiga discutindo a questão da bicha preta, né, dos homens negros, como ele chama. Enfim, tem o Tago junto com o Douglas discutindo a saúde dos homens negros. Ou seja, é uma série de artigos que vão discutir várias temáticas extremamente pertinentes para a gente pensar o homem negro, saindo dessas discussões mais clichês, né? Mais estereotipadas dos homens negros, mais de culpabilização. Então a gente sai disso e tenta tratar as temáticas de como o homem negro se insere nesse tipo de tema, como é que ele está pensando isso e aquilo. Então, eu acho que é um livro que, apesar de estar sendo relançado depois de 5 anos, ele ainda é muito atual. Tá? Eu acho que várias dessas discussões aqui são pertinentes para agora, 2024. Então, provavelmente a gente vai fazer um lançamento. Eu até coloco aqui na casa do Nando, provavelmente no dia 4 de julho, mas aí a gente vai fazer as divulgações nas redes e tal, né? O pessoal aí vai ficar sabendo direitinho a data, a hora e tudo mais, mas eu acho que vai ser um ponto muito bacana aqui no Rio de Janeiro. E é isso também, vocês fiquem à vontade, a audiência aí, caso vocês tenham interesse, não só na compra do livro, né, mas em chamar para um debate, para um lançamento, para um bate-papo, uma roda de conversa, a gente está aberto também a fazer esses encontros. São vários autores, então mesmo que eu de repente não possa ir, vai o Rolf, mesmo que o Rolf não possa ir, pode alguns outros integrantes, dependendo da temática. Então são muitas possibilidades de trabalhar o livro, né? Então isso, Diego, eu quero finalizar então aqui te agradecendo imensamente pelo convite, tá? Foi um prazer falar sobre um tema da qual eu não costumo falar. Eu acho que foi muito bacana estar falando com você, que é um cara que tem essa preocupação, já tem uma estrada sobre isso, ou seja, tem gabarito para falar sobre o tema, não está pegando na moda, não está vindo porque está sendo debatido isso, né? Então, então para mim está sendo uma experiência muito bacana, muito única também, assim, porque eu já tinha conversado, mas não num podcast. O podcast é minha primeira experiência com esse tipo de conversa, e foi um grande prazer. E usar para qualquer conversa, debate, para entrar em contato e a gente desenrolar isso aí, que eu acho que nós, homens negros, a gente tem o compromisso de conversar sobre muita coisa gente, e a gente não pode ficar calado, a gente não pode ficar introspectivo em relação em pontos que são demasiadamente importantes para a gente só ficar escutando. Você tem que falar. E estamos aqui falando. Muito obrigado, meu caro. Pô, Henrique, eu que agradeço. Eu acho que eu dei uma travadinha aqui, vou só ver se ele volta. Voltei, pronto, voltei. Eu te ouvi aqui, deve ter gravado pra você. Cara, então assim, eu te agradeço, né, pela confiança de vir aqui. O tema, ele foi propositivo, como a gente falou em off, eu sei que você não fala muito sobre isso, e por ter aceitado falar sobre essa instância da sua personalidade, né, de quem tá levantando debates necessários, falar de uma dessas partes da masculinidade negra, que é a paternidade preta,
que eu acho que é importante a gente falar, né? E como você falou, nem vou te parafrasear, não, mas a gente precisa marcar esse território, porque eu acho que não dá mais para passar outra geração de homens, meninos, jovens, ouvindo homens brancos falando sobre coisas que não estão afetas a gente aqui, a gente buscando referência e não acha. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente levantar essas bandeiras e falar, e a gente tem que fazer o que tem que ser feito, como você falou, e não tem para onde correr mesmo. Eu queria de fato te agradecer mais uma vez, né, por vir aqui, pela confiança, por ter se exposto, e a gente fica por aqui. Muito obrigado a você por ter acompanhado esse episódio até o final. Eu espero que você tenha gostado dessa troca e com certeza ela foi muito importante aqui na construção do Parentalidade Preta e no que ele se propõe. E se você tiver qualquer coisa a respeito dela ou alguma coisa que você queira conversar, já sabe, pode me procurar lá no @Parentalidade Preta. Para que esse episódio acontecesse, muita coisa teve que ser planejada. O planejamento, o conceito, o formato, o roteiro e a preparação técnica com os equipamentos, a gravação, com a apresentação e a entrevista, a técnica de som e a produção, a edição de áudio e a produção, a pós-produção, a mixagem e a masterização, a verificação de qualidade, a publicação, a criação de metadados, o design gráfico e o piloto de distribuição, o marketing e a promoção de conteúdo, as mídias sociais, as parcerias e colaborações, o engajamento com a audiência, com feedbacks, a análise de dados, os relatórios ficam por minha conta. Isso tudo continua acontecendo porque eu conto com uma comunidade engajada que me apoia financeiramente para fazer com que tudo isso valha a pena. E nada disso seria possível se minha esposa Tatiane não tivesse incentivado e segurado a onda com as crianças para que eu pudesse produzir esse episódio. Eu sou Diego e esse foi o Parenta, mais um podcast aqui do Parentalidade Preta. A gente se vê no próximo.